Olá, no programa de hoje iremos falar sobre a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: independência ou morte. Dom Pedro I recebeu uma carta da corte de Lisboa exigindo que ele voltasse a Portugal. Eles defendiam esse ideal pois queriam recolonizar o Brasil e Dom Pedro I estava atrapalhando esse ideal. A independência do Brasil é um dos fatos mais históricos que já aconteceram no nosso país, pois marca o fim do domínio brasileiro e o começo de uma nova autonomia política. Após o recebimento desta carta, Dom Pedro I disse: "Vou permanecer no Brasil", e começou a tomar medidas que possibilitariam a futura independência do Brasil. Portugal não gostou nem um pouco disso. O príncipe Dom Pedro fez uma rápida viagem a São Paulo e a Minas Gerais para acalmar o povo dessas cidades que estavam atordoados com as decisões que ele estava tomando. Durante esse processo, ele recebeu uma carta de Portugal que determinava a volta imediata dele a Portugal. Ele recebeu a notícia desta carta quando estava em viagem de Minas Gerais para São Paulo. Ele estava às margens do rio do Ipiranga e, na mesma hora, gritou: independência ou morte, enquanto segurava sua espada para o alto. E assim se imortalizou a independência brasileira. Após os comerciais, voltaremos com mais notícias sobre a independência e uma entrevista inédita com William. E se os mais importantes personagens da história se encontrassem para um drink? Hoje com Karl Marx e Groucho Marx. De Karl Marx? Bebe alguma coisa, pai do comunismo? Me traga uma cerveja alemã, camarada barman. Meu primo, Groucho Marx, já chegou? Ah, seu Max, o Groucho não frequenta bares meio intelectuais, meio de esquerda. É verdade, esses são os meus princípios, e se você não gosta deles, eu tenho outros. Primo Karl Marx, como vai essa figura revolucionária, fazendo muito dinheiro com o comunismo, hein? Ah, camarada primo, o comunismo faliu. Estou completamente sem dinheiro. Bebe alguma coisa, seu Groucho? É claro que eu bebo, se não bebesse já teria morrido há muito tempo. Primo Karl, tem coisas na vida muito mais importantes que o dinheiro. Pena que elas custem tão caro, né? É por isso que vim falar com você, Groucho. Preciso entrar para o show business e fazer stand-up. Agitar as massas não dá lucro nenhum. A menos que você seja um pizzaiolo, la donna é mobile. Vamos ver se você tem jeito pra coisa, Primo Karl. Conta uma piada aí. Por que a galinha atravessou a rua? Porque era uma galinha proletária obrigada pelo capitalismo a botar ovos para alimentar a burguesia. Eu nunca esqueço uma piada, mas nesse caso vou abrir uma exceção. Primo Karl, definitivamente você não é bom com piadas, mas pode contar comigo. Puxa, obrigado. 1, 2, 3, 4, vamos, conta aí comigo. Você não me leva a sério, Groucho. É um burguês alienado. Você não liga pra mim. Claro que eu ligo. Garçom, um telefone, por favor. Pode levar de volta, eu queria com azeitonas. Eu nunca deveria ter tentado carreira no comunismo. O comunismo não dá dinheiro, só toma. Ei, você tá pegando! Mas agora solta, tem crianças na sala. O palco nos espera. Vamos logo, antes que ele pegue um táxi e vá embora. A cerveja demorou, mas chegou. Me faz um favor, da próxima vez que a gente te encontrar, nos lembre de não falar com você. Boa! Esses marxistas são um porre. Este é o famoso histórico brasileiro William. O senhor poderia falar um pouco mais para o nosso público sobre o pós-independência brasileiro? Mas é claro. Primeiramente, o meu nome é William e eu sou doutor. Respondendo a sua pergunta, após a independência do Brasil, não foi exatamente uma pós-independência, não foi uma independência, assim como a maioria dos países latinos, da América Latina. Por que eles não foram independentes? Por causa que eles estavam devendo e estavam dependentes socialmente e economicamente de outros países. O Brasil, por exemplo, estava devendo dinheiro para a Inglaterra, que cobrou, não que cobrou, que o Brasil pegou dinheiro emprestado para pagar as suas dívidas com pediu Portugal, por causa que Portugal pediu
uma certa quantia em dinheiro. Essa quantia era cerca de 2.000 libras, que naquela época e hoje em dia ainda é muito dinheiro, e eles pediram 2.000 libras para que eles reconhecessem o Brasil como um país independente. O Brasil, após a independência, virou um país com uma monarquia constitucional. Como essa monarquia funcionava? Ela funcionava com os 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O moderador, no caso, seria o imperador, que seria, no caso, o Dom Pedro I. Porém, moderador, no caso o imperador, ele poderia controlar os outros 3 poderes. Tudo passaria na mão dele, tudo, simplesmente tudo, como se fosse um reinado, porém os 3 poderes agiriam de uma forma um pouco menos controlada pelo imperador. Naquela época, o Brasil ele estava afundando na economia por causa desses empréstimos que ele estava devendo para a Inglaterra. Nesse momento, Dom Pedro I desistiu de ser imperador e voltou para Portugal. E deveria ter assumido, no caso, o filho dele, Dom Pedro II. Porém, ele só tinha 5 anos. A partir daí, o Brasil virou um império... Quarto, que eu esqueci agora a palavra. Ele passou a ser um império regidencial. Naquele período, o Brasil se tornou comandado por uma regência. O que é uma regência? Uma regência, basicamente, são 3 partidos. Um deles foi o partido mais, digamos assim, liberal, o partido que gostaria de voltar a ser uma colônia de Portugal, que na verdade, este partido foi criado pelos portugueses, e outros 2 partidos que seriam os mais, digamos assim, comuns, que seriam o partido da direita e o partido da esquerda. As regências foram decididas quais desses partidos seriam os regentes do país, e eles basicamente decidiam tudo pelo imperador, entre aspas, Dom Pedro II. É basicamente isso, um país comandado por regência. O senhor poderia nos explicar o que é direita e esquerda? A direita e a esquerda são basicamente as divisões entre o partido que é mais, digamos assim, caído para o comunismo e socialismo, e o outro lado seria, que no caso seria a direita, seria o lado mais capitalista, que deseja a diminuição do Estado e aumento das empresas em geral. E daí isso ocorre também, ocasiona o aumento da exportação, importação, diminuição de impostos e entre outras coisas, diminuindo assim também, consequentemente, a quantidade de empregos públicos, escolas públicas, saúde pública e outras coisas, como, por exemplo, estatais, e basicamente empresas estatais. E a esquerda, que é a parte comunista, prefere aderir à igualdade entre todos, mas eu posso falar sobre a Rússia? Por que está inventando isso? É por causa que se tu quer fazer tipo um vídeo como se fosse mais antigo, meio tipo assim, eu queria saber de onde passa isso. Quando passa. Tu quer fazer um negócio mais antigo, tu quer fazer tipo como se fosse uma entrevista atual mesmo. Uma entrevista atual falando sobre a antiguidade. Tá. Eu posso citar como exemplo de um país que já foi socialista, a Rússia, a União Soviética.
no caso, é que lá não funcionou muito bem, primeiramente porque não ocorreu o socialismo em si, mas uma grande parte das ideias do socialismo foram implantadas naquele país. E outro país que ainda é um exemplo de socialismo hoje em dia é a China, só que ela tem, digamos que um estado capitalista. Esse estado ele deixa entrar empresas globalizadas, como por exemplo empresas de carros e entre outras coisas em geral. É basicamente isso a diferença entre esquerda e direita. Muito bem. Muito obrigado pela sua ajuda com o nosso programa de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E essa foi o nosso programa de hoje, falando sobre a independência brasileira.